Nessa sala vamos ter três problemas que vamos resolver hoje se querem. Os problemas seriam, que a sala é muito grande. 2, faz muito frio. E 3, acabam de almoçar. Assim que talvez sua energia está um pouco baixa. Ofereço uma solução. Se querem levantar todos, se levantem, vamos. E se aproximam mais um ao outro, podem ficar um pouco mais aquecidos. Apoie-se no ombro do seu colega. Está bem. Pode se unir um pouco mais. Não sejam tímidos. Obrigado. E espero que assim esteja melhor. Nessa sessão sobre integração de serviço de entrega, vamos falar de algumas perguntas chaves. Quais são as barreiras principais para o serviço de entrega? Como podem ser abordados? A integração de serviço de entrega pode melhorar a cobertura e quais são os desafios? E como podemos abordar? Um dos nossos oradores está em trânsito, mas gravou a apresentação. Estamos vendo aqui ao lado o Dr. Suleiman, de Clinical Help, gravou sua apresentação, mas aqui em pessoa em 3D temos o Dr. Jalba Saidu, que é um profissional da saúde com antecedentes em ciências da vida. Ele é representante de vários países na iniciativa de Clinton Health Access, por exemplo, Camerão. Tenho que ler porque é muito longo, porque é uma pessoa muito impressionante. Também é um líder reconhecido em ensaios clínicos, colaborando com agências privadas e públicas como Novartis, Fundo Global, USA, Dr. Saidu. Tem muitas publicações e capítulos, e seu serviço ao país de Camerun tem ganhado um reconhecimento por parte do presidente. Assim que eu dou a palavra ao Sr. Said. Agora acredito que devemos começar com sua apresentação. Só me permitam um segundo para ter a minha apresentação pronta. Eu estou um pouco confundido porque não sei aonde começar. Ok, com licença, pode repetir? Está bem? Obrigado pela sua espera. Posso dizer que receber uma vacina para hepatite B 24 horas é muito mais fácil que de conseguir um visto para vir a Panamá desde a África. Por isso também, o Dr. Nando não pôde vir a essa conferência. Agora não vejo nada. Mas todos conhecemos a importância da saúde pública e ocasionado pelo vírus da hepatite B. Camerun tem um dos níveis mais altos de prevalência de hepatite B na África. Atualmente a prevalência é de mais de 11%, nas quais estão por cima. Acredito que está por cima de 3% do promédio na África, que é ao redor de 8%.
e a prevalência em mulheres grávidas é muito alta, e por isso o governo identificou a importância de controlar essa doença infecciosa que afortunadamente é prevenível. O governo tem tomado passos necessários para conseguir isso, e a decisão do governo foi motivada por ocasiões como essa, onde o ex-ministro de Saúde compareceu à Conferência Global da Hepatites e falou da importância das doses de vacina da hepatite B, e quando se deu conta a vacina é muito barata, decidiu introduzir e designou orçamentos para a compra. O sistema de entregar essa vacina dentro das primeiras 24 horas, essa é uma das razões principais pela qual embarcamos nessa viagem, para tratar de estudar um sistema e propor ao governo para entregar de maneira efetiva esta vacina a crianças de uma maneira de igualdade, incluindo crianças que tenham nascido em instalações de saúde e outros não. Em algumas regiões, tem até 40% de crianças que não nasceram em hospitais. Desculpe, minha visão não é muito boa. Deixa eu me aproximar um pouco. Desculpem. Comentário sem áudio. Those barriers and enablers that could affect Sim, que podem afetar esse papel de maneira de sucesso de hepatite na Câmara. Muitos países que têm recebido essa vacina ainda têm problema com essa cobertura. Na Nigéria, a cobertura é menos de 10%. Assim que primeiro havia que integrar essas doses e depois fazer essa mudança na proporção de nascidos durante as primeiras 24 horas do nascimento e logo avaliar a viabilidade operativa e aceitação de intervenções e escrever qualquer fator que possa impedir essa implementação dessa dose de nascimento. Isso gera objetivos específicos que tínhamos e para conseguir esses objetivos, mostramos esse plano piloto. É um piloto de 12 passos com instruções para o contorno geográfico de Camerún. E o piloto consiste em número de várias coisas. Primeiro seria desenvolver a capacidade do pessoal de imunização. Basicamente, são todas as pessoas que aplicam as vacinas, que gestionam a cadeia fria, transporta essas vacinas a maternidades, etc. O segundo foi o desenvolvimento de um horário para a aplicação dessa vacina, nos assegurando que os pontos de armazenamento sejam acessíveis para o pessoal de maternidade e assignar o papel e responsabilidade para trabalhadores de saúde, particularmente os da maternidade. E aí se desenvolveu uma ferramenta de recompilação de dados que complementa os dados e os instrumentos existentes, particularmente em maternidade, utilizando ferramentas EPI. Assim que temos um número de resultados muito interessantes, como vocês podem ver. Aqui temos esse gráfico que resume e mostra o que nós observamos nas 3 regiões.
quando falamos da aplicação da vacina dentro de 24 horas de nascimento, aqui temos 3 medidas. A linha base, na qual está em azul escuro, e recompilado com os dados em 3 pontos. O primeiro, o começo do estudo, logo a metade e logo ao final. E aqui podemos ver a mudança nesse percentual de cobertura nas 3 etapas. E o que podemos ver aqui é que teve uma melhoria significativa na aplicação de vacina dentro das 24 horas do nascimento. 2/3 dessas instalações tiveram uma melhoria dramática. E na parte inferior temos a promoção de ninhos de crianças que receberam a aplicação dentro das 24 horas de nascimento, mas não todas as instalações oferecem esse serviço. Algumas vacinas fazem a entrega, mas não oferecem serviço de imunização. Assim que logo teria que buscar uma maneira de aplicar esse serviço de imunização. Isso mostra nascimentos que recebia vacinação, mas não era aplicada dentro das instalações. Por isso veio essa mudança nessa proporção de vacinas aplicadas nas primeiras 24 horas. A parte interessante é que quando começamos esse estudo, vimos a perspectiva dos trabalhadores de saúde para saber qual a parte desafiadora para aplicar as vacinas dentro das primeiras 24 horas. Inicialmente, como parte desse estudo, muitas pessoas pensaram que ia ser desafiante, e os trabalhadores da saúde, depois do final desse estudo e da avaliação, nos indicaram que muitos deles consideravam que foi viável, foi prático, é fácil aplicar essa vacina à criança dentro das primeiras 24 horas depois do nascimento. Aqui tem um grande número de lições importantes que aprendemos, particularmente de estudos qualitativos com os trabalhadores de saúde. A maioria disto se foca em 3 áreas: profissionais de saúde, cuidadores e acessibilidade à vacina. Que aqui vocês podem ver diferentes pessoas nas quais falamos. E também tem um número de problemas ou temas que observamos. Um estava relacionado com a carga de trabalho incrementada, porque em maternidade, ademais de receber os nascimentos, estavam aplicando a vacina e logo documentar. E isso incrementava a carga de trabalho. Também havia um problema de desabastecimento, particularmente em instalações, onde as entregas eram baixas e a colaboração entre a EPI e o pessoal de maternidade foi um pouco desafiadora, já que isso é algo que não se faz assim que a colaboração entre esse pessoal era de na verdade pensava que o pessoal de maternidade queria tomar esse local de trabalho. Isso é tudo que da minha parte. Muito obrigado pela sua amável atenção. So my tech people, are we ready? Ok, equipe técnica, estamos prontos? Podem me escutar? Ok. O Dr. Salisu está no meio de uma viagem de 2 dias e não vai chegar a tempo.
mas desde a sede principal em Turquia, onde ele fez uma escala, ele gravou um vídeo. E eu quero dizer, então, que o áudio não é o melhor, então vamos tentar de colocar essa gravação e aí você me diz se funciona ou não, e aí a gente vai ver o que a gente pode fazer. Vocês no público me informam, tá bom? Innovation. Before that, let's look at integration. From the WHO definition, we'll see that integration is about managing, delivering, and coordinating health services to provide continuum care that address needs of clients throughout life course. Integration is used in different ways, and the WHO has outlined 6 most common usages that include provision of package of health interventions, set of multi-purpose service delivery points, provision of care over time, integration and referral of services, integration of policy, planning and management, and working across sectors. Integration has benefits that include increase in profit, improvement in system efficiency, improved user satisfaction, and increase in demand for services. It also has potential risks that include negative impact on coverage, reduction in quality of care, providers refusing to accept additional responsibility, and beneficiaries not accepting the integrated services. To explore this, in 2020, Clinton Health Access Initiative conducted an assessment to identify opportunities of improving efficiency of service delivery, looking mainly at integration and flow of HC sessions. The findings include the fact that health facilities are indeed integrating services, but this is born out of convenience of the service providers, not to improve efficiency or based on any evidence. Secondly, the approach to service delivery is based on nutrition and the beneficiaries of the service. Therefore, you will have different approach in different facilities. Thirdly, on planning for PHC services at the facility, it differs in terms of its approach, planning cycle, and scheduling the day of service provision. The scheduling mainly depends on staff strength in the facility, clients turnout, seasonal changes, among other factors. Interestingly, these services require and utilize the same resources for the service delivery planning, which implies inefficient utilization of resources. We've also explored barriers to service delivery, and clients cited especially waiting time as a major barrier to accessing services. 32% of clients interviewed cited this. Other barriers include multiple visits to health facility, distance from health facility, and the cost of transport to the facility, among other barriers. These findings are in line with several other findings that have been cited in other literatures. So based on these findings, 3 models were developed and were field-tested to determine their efficiency or their impact on efficiency on service delivery. So these are the models. They are not new, but they are developed around the provider of the service, the location of the service, and the time of providing the service. The provider-based model looked at provision of multiple services by the same provider. This fits a situation where we have single provider managing fields. The information we have lots of these facilities in low and middle income countries. The second model, which is the point of care based model, mimics our health facilities and our outreaches because it's based on location of service delivery and multiple services are provided by different service providers. The
third model is based on convenience schedule between provider and clients. So implementation of these models depend on the skills of the provider and the need of the clients. So the pilot of the model was assessed based on some indicators that were categorized: input indicators, process indicators, outcome indicators. The findings include the fact that health societies had to update their microplan to reflect the need of the models that was implemented therein. We also find out that the average number of stages that clients follow from arriving at facility to accessing complete care is 6. These stages include, for example, the stage of triad, client, consultation by provider, laboratory investigation, collection of drugs, etc. This average was the reduction from 10 stages in the assessment that was conducted earlier. Also, the average waiting time for provider model was much lower compared to the care model that was twice that. Also, both clients and providers have appreciable satisfaction across all the models, with provider-based models having the highest satisfaction across both clients and providers. This slide outlines some lessons learned that will be useful for adaptation and scale-up of the models. Thank you. This segment of the session will look at how integration improves uptake of services, specifically how integration of immunization of maternity services improves timeliness and coverage of birth services. In Nigeria, vaccination coverage is full, with national DPT3 coverage of 57% based on multiple indicator clusters of 2021. As we can see also, there are inequities in terms of coverage at subnational level, with some states achieving higher coverage than others. The National Immunization Schedule has 3 birth doses: BCG, OPV 0, and Hep B. Among the birth doses, Hep B has the lowest coverage. The recommended time for administration of Hep B for newborns is within 24 hours after birth, or at most within 2 weeks from delivery. This also limited the potential of improving coverage of this first dose, but it also presents an opportunity of integration of this vital service, this maternity service, in 2 states, which is in Sarawa and Kano. 4 steps were followed within this study. First is conduct of baseline assessment to determine the average date of administration of birth doses in selected health facilities. Data abstraction of records in maternity and immunization units was used to find this average. The second step involved using human-centered design approach to come up with strategies that were to be adopted. Different strategies were determined, which we'll discuss in subsequent slides. The third step involved implementation of the strategies that had been determined over a period of 3 months. And finally, inline survey was conducted to assess the impact of the strategies. These are some of the strategies that were adopted by the facilities. First is delaying discharge of mothers after delivery. The facilities that adopted this doesn't discharge the mother after delivery until the child or the newborn receives the birth doses. The second strategy adopted by some other facilities is referral of newborns to immunization unit. The third one is some facilities that have opted to train the maternity unit staff to administer the birth doses within the newborns. And the last one here is that some facilities have created a stand within the maternity unit for administration of birth doses by unit staff. It's good to know that resources that are required for implementation of these strategies were made available. For example, in the last scenario where a stand was created, for example, we need a geosite, for example, that will be needed for the storage of vaccines. At the end of the implementation, facilities that adopted delayed discharge of mothers, they were able to achieve the result of vaccinating newborns within 24 hours after birth. This is from an average of 2 days at the baseline.
For facilities that opted to refer newborns, they were able to vaccinate newborns within 24 to 48 hours from a baseline of 7 days, while facilities that train mothers would rather maternity unit staff to vaccinate the newborns they were able to achieve vaccinating those newborns within an average of 48 hours from a baseline of 9 days. Facilities that created a time were able to vaccinate newborns within an average of 5 days after delivery. Across all the strategies in both Nasarawa and Kano, we've seen remarkable improvement in the proportion of newborns receiving the birth dose timely. At the baseline, only 17% and 26% of newborns received timely had been in less than 24 hours in Kano and Nasarawa respectively. After the intervention, this has increased to 73% and 67% respectively. For newborns receiving the vaccine up to 2 weeks after birth, the proportion has improved 95% from 64% in Kano and from 75% to 97% in Nasarawa state. Recommendations for secure and improvement of birth dose vaccines coverage include strengthening postnatal care policies to include provision of birth dose vaccines. This will include compliance with a recommended discharge time of 24 to 48 hours. The policies should also allow task sharing for birth dose vaccines to be administered by maternity unit staff. Data tools need to be updated with options of coding vaccines administered within the unit. There should be capacity building sessions for maternity unit staff to administer birth dose vaccines, and the maternal and newborn child health guidelines and training modules should be updated with a module on birth dose administration. Vaccine storage devices should be deployed to maternity units to enhance vaccine availability and potency to drive dose vaccination in those units. Thank you very much for listening, and thank you very much for your time. So I'm going to video the applause and send it to President. Definitely want to applaud the effort to share those insights. Obrigada pelo esforço. Desculpem o volume, a qualidade do áudio. Eu aprecio muito a sua paciência. Eu tenho um convidado mais para que possa compartilhar juntos com a entrega dos serviços. Obrigada. Olá a todos. Eu quero dar uma salva de palmas ao nosso panelista anterior pelo esforço. Então, vamos refletir um pouco sobre esse tema quando a gente vê o atendimento primário dos serviços de saúde e a intersecção na imunização, e também como a gente pode encontrar o serviço primário de saúde pode se beneficiar um do outro. Eu sou líder de imunização e a minha base está em Washington, D.C., e eu gostaria muito de apoiar esse grupo. Um dos pontos chaves que foram vistos na apresentação, e eu gostaria de escutar o feedback de todos, para que tudo funcione. E eu falo da dose da materna, a dose também do nascimento e essa integração também nos serviços primários. Com quem a gente está trabalhando? Temos temas de políticas nacionais. Isso é muito importante. Se isso não existe, é muito difícil a um nível subnacional que isso aconteça com os serviços primários e secundários do serviço de saúde, por uma parte. Por outra parte, a liderança. Vocês conseguiram ver o análise disso, mas a liderança e gerência devem se unir no fluxo de trabalho.
quando a gente estamos falando os obstetristas, parteiras, que estejam trabalhando com mulheres grávidas e com os nascimentos, né, se eles não têm acesso às vacinas, aí novamente se torna então um desafio que a gente precisa, fazer que funcione. Como a gente faz que a liderança veja isso? Com o foco necessário para trazer as unidades em conjunto. Vocês têm as parteiras, vocês têm a pessoa de imunização. Eu falo que a imunização pelo tempo longo e tem visto um programa crítico. Como eu posso mudar isso? Eu posso fazer com que isso funcione nessa nova era? Quando a gente se mexe na liderança e vemos os temas operacionais, quando a gente vê os recursos humanos para a saúde, temos suficientes pessoas? Isso são diferentes mudanças e diferentes recursos que são precisos desde o ponto de vista da vacinação. E não só me preocupa a vacinação, eu quero saber se não também tem que acontecer outras intervenções, esse recém-nascido, né? Como a gente pode fazer que isso aconteça como um esforço coletivo que está sendo feito através de um todo? Outro ponto que é importante são as medidas, as medições e os indicadores. Se a gente não tem os indicadores que deem dicas para poder ter uma medição, não vamos saber o progresso que estamos tendo. Foi excelente ver os dados. Temos outros indicadores. Poderíamos pensar neles para poder ver a efetividade do que é a integração na entrega dos serviços e nos cuidados de saúde básico primário. Finalizo o meu ponto com a agenda de imunização 2030, de não deixar ninguém para trás, a área de estratégia número 1, que se focava nos programas de imunização para a saúde pública universal, era um chamado de ação para a imunização e o cuidado primário. E isso foi feito pela OMS e na Unicef como uma teoria de mudança para o cuidado primário. A gente estava vendo 4 pilares estratégicos. Se vocês não tiveram a oportunidade, vocês podem achar no AI 2030, o website, e vocês vão ver as interseções e os exemplos e os vínculos que existem entre a imunização e os cuidados primários da saúde. Temos muitos bons casos de saúde, tem muito para ser feito. Essa é a direção em que muitos países estão se mexendo com relação a isso, e também é importante ver o design centrado no humano e o enfoque e o foco é poder dar os serviços disponíveis de alta qualidade para as crianças, para as comunidades nas que moram, e principalmente quando a gente fala de chegar a essas comunidades, queremos saber que esse pacote de serviços esteja disponível, incluindo a imunização, que isso seja um ponto de entrada e também que faça parte do cuidado primário de saúde. Eu acho que era muito importante, era meu último ponto, mentira, falta um. Um dos pontos também que eu gostaria de destacar é que em USAID a gente tem muitos investimentos que a gente faz e a gente tenta sempre ver a evidência de como a gente pode fazer com que a imunização esteja dentro do cuidado primário de saúde para que ele seja efetivo. Um desses estudos e um dos projetos era chamado de Momentum, era uma liderança global, e eu vou compartilhar esse estudo também com um grande número de casos de estudos, e eu vou poder mostrar os impulsionadores e quais são os facilitadores. Temos liderança, gerência
e também ver os recursos humanos da saúde. Olhem esses 3 pontos. É um dos aspectos com maior relevância e que a gente precisa ter certeza que tenhamos uma integração efetiva com o cuidado primário na saúde e poder ter certeza também que estamos trabalhando de todas as áreas. Então, o que que acontece se a gente dá essas vacinas às parteiras? Que as pessoas dentro dos programas de imunização devem escutar isso uma e outra vez. A gente pode dar esses serviços de vacinação dentro da área natal. E o mais importante é que o país precisa ter políticas e jurisdição que possam ajudar a isso. Bom, eu passo a palavra. Obrigada. Bom, ficam 5 minutos. Alguma pergunta? Thank you for making the walk up here. Still cold, so. Obrigada por caminhar até aqui. Obrigada. Na Unicef, nós estamos trabalhando com a estratégia de imunização nacional e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. No ano, a gente fala de integração, mas o primeiro são cálculos, o volume de trabalho, de pessoas. Nós estamos falando, mas trabalho para as pessoas que já existem, ou a gente está misturando esses serviços, o que a gente está fazendo? Não é só para fazer as coisas corretas da forma de matemática, a gente sabe que vamos achar também grandes desafios e precisamos perceber disso quando a gente fala de integração e que a gente precisa ver o desenvolvimento da parte humana. Então, eu acho que a gente precisa fazer saber o que está acontecendo, não somente em imunização, mas todos os serviços da saúde. Então, a gente vai ter tempo para poder conversar sobre esse tema, mas na estratégia nacional de imunização, a gente trabalha em conjunto para fazer parte desse comitê que possa promover nos seguintes anos, sabendo que a integração é um dos grandes desafios que vemos pela frente, para poder fazer cumprir as estratégias. Então, a gente está recomendando uma integração, mas também uma sistemização. Nós precisamos saber que a gente vai conseguir procurar o setor nacional da saúde. Vou parar aqui um pouco e vamos pensar de forma genuína no volume de trabalho. O que quer dizer isso? Significa incentivar essa mudança e também como a gente vai incluir isso na estratégia para poder chegar aos objetivos. Obrigada pelo comentário. Mr. McCartney, I'm going to make everybody walk today. Yeah. Hi, my name's Steve. Vou fazer que todo mundo caminhe hoje. Eu sou Steve McCartney, do BQS. A minha pergunta tem a ver com quais são as mudanças que vocês tiveram que fazer para poder ter os serviços 24/7 dentro das instalações. Tiveram mudança de pessoas? Vocês precisaram ter estrutura, infraestrutura para poder chegar a ter essa diferença? Ok, obrigada pela sua pergunta. Foram ótimos pontos de vista dos colegas da Unicef, mas voltando à sua pergunta, a gente fez muitas coisas. Primeiro, o nosso objetivo foram os serviços maternais. Quando a gente fala de serviços maternais, a gente saía muitas coisas, a gente tinha os trabalhadores da saúde. Essa era a parte mais fácil. Logo, foi desenvolver os fluxos de trabalho, conhecendo as capacidades de cada uma das parteiras e todas as mulheres que faziam parte desse processo, e também a parte, quando a gente precisava também pensar na área da listagem de verificação que eram dadas
aos recém-nascidos, administração da dose da hepatite B. Então, sempre tinham coisas que deviam ser feitas, injeções, por exemplo, de vitamina A, sucções e outros procedimentos, né, de recém-nascido, uma listagem de verificação. E o único que a gente precisava colocar aí nessa listagem era a dose de hepatite B na vacina. Então, tínhamos um desafio dentro disso, porque tinha algumas instalações onde tinham os serviços de EPI perto, mas outras instalações onde a parte maternal estava a 200, 300 metros longe, então talvez a área de maternidade estava muito longe e em outro distrito talvez, então a gente precisava construir os modelos onde poderiam ser viáveis de forma operativa, com as diferentes instalações e ter serviços de imunização para que elas pudessem ter, então, o acesso necessário a todos os serviços e o transporte também que se precisasse para levá-las às instalações de saúde. Isso só poderia ser feito às tardes, e durante o dia tinha uma linha de comunicação que tinha sido criada para essas estruturas. Então, desse jeito, a gente conseguia pedir as vacinas para as crianças que iam nascer. Então, esses eram os pontos que a gente foi implementando e melhorando. Além disso, a gente tinha também que usar as ferramentas que a gente já tinha, mas também fazer um sistema com dados que a gente pudesse coletar os dados, e coisas como políticas públicas que a gente estava falando, e também definir o ponto dos registros, cadastros, indicadores, fazer a integração disso dentro dos sistemas e transmitir e gestionar esses dados. São muitas questões que a gente tinha que fazer, que a gente fez, e a vacina da hepatite B foi um processo que foi construído em alguns países, introduzido também. E sempre sabemos que os diferentes provedores sempre têm uma introdução de uma outra nova vacina e desenvolvem e podem desenvolver outros planos com os produtos. Assim que o importante é que os sistemas e as estruturas que se tem que levar a cabo, esse de colocar dentro da aplicação na lista de verificação e também considerar antes que a aplicação seja feita. Esse aqui também um tema é aplicar as doses em tempo requerido. Assim que se tem algum comentário. Temos somente um espaço para um comentário final. O primeiro ponto é ver o Estado, como não podemos ver essas energias com diferentes estruturas. O problema de EPI está bem estruturado, um dos melhores programas que está desenvolvido nos países desenvolvidos nas fronteiras. Mas também estamos vendo os objetivos de desenvolvimento sustentável. Temos que saber quais infraestruturas, tema de maternidade, instalações médicas, que é um ponto de infraestrutura, e também todos isso se relaciona com recursos humanos. Mas como encontramos energias com os atores que estão envolvidos, com os facilitadores dessas metas? Acredito que vamos ter diferentes resultados, temos um objetivo específico em algum setor e vou estar limitado porque o ministro de Registro de Saúde Pública não somente controla esses investimentos, assim como nós podemos trazer a bordo. Como podemos utilizar essa agenda de não deixar ninguém atrás? Esse é um ponto muito importante que temos no painel global sobre integração, e tem que poder explorar e conseguimos que essa possa acontecer no nível macro e depois involucrar a OMS, Unicef e outras organizações para que se possa integrar com os planos subnacionais. Muito obrigado pelos seus comentários. Um aplauso para os palestrantes.
Obrigado por compartilhar essa sessão conosco e poder se aquecer um pouco